O túmulo de Lázaro Barbosa foi violado. Vocês lembram dele? O serial killer lá de Brasília? Parece que abriram o túmulo dele, estão dizendo aí que levaram alguma coisa, não levaram nada. Enfim, a polícia concluiu a investigação e vocês não acreditam quem estava por trás desse crime praticado. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, recapitular um pouquinho da história do Lázaro e comentar sobre essa notícia bizarra aí, né? Depois de 2 anos voltando a falar aí sobre o Lázaro, dessa vez porque violaram, né? Abriram a sepultura do Lázaro. O que tinha lá dentro? O que tinha lá dentro? Você quer saber? Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo e depois a vinheta eu te conto. O Lázaro Barbosa ficou conhecido como serial killer de Brasília em 2021. Ele matou uma família inteira lá no Distrito Federal, porém ele já cometia crimes desde 2009. As vítimas na época foram o empresário Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, os filhos Carlos Eduardo, de 15, e o Gustavo Marques, de 21. A matriarca da família também, né, a senhora Cleonice, ela também foi morta. A princípio, eles achavam que ela tinha sido sequestrada, depois acabaram encontrando o corpo dela. Bom, a história dizia que ele tinha ido na casa das vítimas para roubar, só que como as vítimas chamaram a polícia, né, o miserável resolveu matar todo mundo. Na época foi bem difícil capturar ele, houve toda uma saga de mais de uma semana. Ele ficava escondido nas matas. Depois ainda descobriram que ele estava tendo ajuda para poder se manter foragido, né? Tinha um fazendeiro lá ajudando ele. 2 dias depois dele matar a primeira família, ele invadiu outras residências, chegou a fazer mais reféns, chegou a tomar banho numa das casas, obrigou a mulher a cozinhar para ele na outra casa lá. É dito, inclusive, que antes dele matar essa família, ele chegou a invadir casas também, mandou mulheres cozinharem para ele, assim, sem roupa. Era uma história de louco mesmo, uma coisa de sádico. Numa das fazendas que ele invadiu, era de um policial, então teve confronto, parece que foi o primeiro confronto a tiros, né? Ele chegou a balear 3 pessoas, depois fugiu de novo e invadiu outra chácara. Dessa vez ele tacou fogo no lugar. Aí, enfim, né, nessa altura já viram que o criminoso era de altíssima periculosidade, montaram uma verdadeira operação de guerra para tentarem capturar ele, né? Diversos cães farejadores, mais de 200 policiais, helicópteros, carros, enfim, foi uma operação militar quase para poder capturar ele. O Lázaro chegou a roubar um carro, depois ele largou esse carro na rodovia. Na época foi tão sério mesmo a parada que os comércios da região não abriam de medo dele aparecer, né? As pessoas ficavam com medo, iam para casa cedo, tinham policiais em diversas fazendas ali, com medo de que ele aparecesse numa fazenda e matasse de novo, né? Ofereceram 50 mil reais por informações que pudesse levar à captura de Lázaro. Tinha um fazendeiro que estava oferecendo 100 mil, então assim, foi um negócio surreal, né? Acabou virando meio que uma novela mesmo, todo mundo acompanhando ali durante ali mais de 2 semanas para ver o que ia acontecer com esse cara, né, que estava foragido ali. Parecia que ele tinha poderes, tá ligado? Ninguém conseguia pegar ele, né? Tanto que tinha até depois uma lenda que rodava de que ele usava um livro de São Cipriano para poder se esconder, ficar invisível, enfim, aí a galera começa a viajar também. Bom, no meio disso tudo acabou surgindo um personagem icônico, né, que dizia que iria capturar o Lázaro, o Babaçu. Vocês lembram do Babaçu? Opa! Esse daí ficou famoso do dia pra noite também, a gente fez vídeo contando a história dele aqui. Ele era um caçador, né, experiente, que pediu pra polícia deixar ele ajudar a caçar o Lázaro, porque como ele era muito experiente, ele conhecia muito a mata também, ele dizia que ele conseguiria capturar o Lázaro, né? O mais bizarro, e isso prova também o desespero para tentar capturar o serial killer na época, né, foi de que as autoridades aceitaram a ajuda de Babaçu, né? Por incrível que pareça, aí um civil começou a ajudar então nas buscas pelo serial killer, né? O Babaçu, ele tinha gravado um vídeo na época que viralizou nas redes sociais dizendo que iria pegar o Lázaro, que ele só precisava estar no último lugar que o Lázaro estava, para ele poder ali caçar ele, localizar, né? Ele queria cão farejador também, porque daí ele ia atrás do cão farejador. Enfim, né? Ele tinha pedido uma espingarda calibre 12 também, óbvio que não deram uma 12 para ele, né? Ele queria uma roupa camuflada, queria dinheiro também para poder ajudar a família. Enfim, ele soube aproveitar um pouquinho ali da onda, né? E daquela ânsia ali de que a galera queria que o Lázaro fosse capturado o mais rápido possível, ele aproveitou essa necessidade
né, de que parece que o pessoal precisava de alguém ali, de um herói, assim, e aí ele apareceu, né, tanto que a galera botava a maior fé nele, né. No final das contas, claro, o Babaçu não conseguiu pegar o Lázaro coisa nenhuma, ele até se aventurou aí a ser influenciador, né, chegou a criar um canal onde ele postava alguns vlogs, alguns videozinhos no meio do mato ali, mostrando algumas coisas. Inclusive esse canal dele eu tava dando uma olhada, é até meio que ativo, entre aspas, porque o último vídeo foi postado há 4 meses, tendo em vista que essa polêmica do Lázaro aí já faz mais de praticamente 2 anos, né? Bom, depois disso ainda rolou uma polêmica com o Babaçu. Olha só, o próprio Babaçu, ele foi acusado de estuprar uma jovem. Olha isso, que loucura, cara, que loucura total, né? Parece um mundo paralelo, né? Ele chegou a ser preso, inclusive, e aí, segundo o delegado, né, é dito que ele tinha conhecido uma adolescente aí de 16 anos, na qual ele tentava manter um relacionamento com ela, com dinheiro, oferecendo presente, mas parece que ela não queria. Aí num belo dia, parece que os dois estavam num torneio de sinuca ali da região, e aí na hora de ir embora, a vítima conhecia o Babaçu, pediu uma carona pra casa, né, pra que ele levasse ela de carro até a casa dela. Aí é dito que o Babaçu teria desviado o caminho, ameaçado tomar o celular dela, deixar ela a pé, ela tava ali a mais de 20 km da casa dela, então ela queria ficar a pé de noite, né, no meio do mato, e aí é dito que ele, então, nesse momento, teria forçado as relações aí sexuais com a jovem, né? A jovem, é claro, acabou relatando tudo isso à polícia, que prendeu o Babaçu em flagrante. É dito que o Babaçu ainda tentou resistir, xingou a polícia ainda, um negócio de louco, né, cara? Então ele foi preso, mas como eu disse, acredito que não ficou por muito tempo preso, porque no canal dele tem lá ainda vídeo do Babaçu aí de 4 meses atrás, então isso quer dizer que não tá preso, obviamente, né? Então deve ter pagado uma fiança, sei lá, e tá livre, né? Voltando ao Lázaro, né, de novo aí, depois de 20 dias de caçada, né, finalmente encontraram o Lázaro, então. Houve um confronto, ele estava numa mata mesmo, né? Houve um confronto contra a polícia e... Bom, é dito que houve esse confronto, né? Só sei que a polícia deixou ele igual uma peneira, né? Parece que foi mais de 100 tiros que deram nele. Pensa, mais de 100 tiros que deram no cara, velho. Loucura, né? Mas é que a polícia tava num ódio ali, tava numa ânsia de pegar ele, porque ele tava dando um trabalho, tava fazendo a polícia de boba praticamente, né, cara? Mais de 2 semanas aí, toda essa operação militar e não conseguiam pegar ele. Que quando conseguiram também, os caras não economizaram ali munição, né? Regaçaram o cara mesmo. E depois de praticamente 2 anos, a gente volta aqui a falar do Lázaro de novo. E por quê? Né? Por quê? Por que recapitular essa história dele? Porque ele virou assunto recentemente de novo. Violaram o túmulo dele, abriram o túmulo dele. Você acredita? Acredita nisso, cara? Abriram lá. Quem que é que tá querendo pegar os restos mortais de Lázaro? O quê? Uma espécie de troféu? Quer ver se ele tá morto mesmo ou não? Enfim, aconteceu, a polícia concluiu a investigação, descobriram quem fez isso aí. O túmulo de Lázaro. Bom, o Lázaro estava enterrado num cemitério em Goiás, uma adolescente que diz ter sonhado com o serial killer que violou a sepultura dele, né? Na real, esse túmulo ele já tinha sido violado já faz uns 2 meses já, tá? Só que ele voltou a ser assunto de novo, porque agora que a polícia concluiu, né, o que de fato aconteceu, né? Bom, segundo a adolescente, que foi questionada ali, né, do porquê ter feito isso. Ela dizia que o Lázaro aparecia no sonho dela, aparecia dizendo que estava vivo, que ele precisava ser desenterrado, da ajuda dela. Olha que loucura, né? O túmulo apareceu aberto, então, na quarta-feira do dia 15, né, no cemitério de Cocalzinho de Goiás, interior do estado. De acordo com a Polícia Civil de Goiás, um coveiro teria percebido, né, na época ali, o túmulo aberto, e aí ele comunicou à administração do cemitério, que imediatamente acionou a polícia. De início, a polícia achou que tinham roubado algum resto mortal de Lázaro, principalmente ali o crânio dele, né, tivessem levado ali como uma espécie de troféu, alguma coisa. Só que depois fizeram uma perícia minuciosa e notaram que não tinham levado nada, tava tudo lá certinho, os restos mortais do serial killer, né? Bom, no sábado agora, mais recente, né, dia 27, a polícia concluiu então que a violação do túmulo foi feita por essa adolescente, né, de 15 anos de idade, que segundo a polícia aí, a garota afirmou ter cavado a sepultura após ter sonhado com Lázaro. Ainda segundo a menina, né, no sonho o criminoso pedia para ser desenterrado porque ele estaria vivo. Então ela foi até então ao cemitério,
cavou o túmulo lá com a ajuda do namorado dela, que ainda levou o namorado nessa ainda. E ainda é dito que ela não chegou a danificar o caixão e nem chegou a levar nenhum resto mortal. A polícia ainda concluiu que a menina não estava em plenas faculdades mentais, tá? Ou seja, a menina não batia muito bem das ideias aí quando conseguiram ir até então atrás dela. Bom, o que parece, como eu disse, os restos mortais de Lázaro continuam lá intactos, nada foi levado. Algumas pessoas, inclusive alguns moradores, diziam que estavam com medo de que Lázaro tivesse saído do túmulo. Olha só que loucura, né? O pessoal viaja também, né? De que o Lázaro tivesse, como estava aberto, né? De que o Lázaro tivesse um zumbi, né? Saiu do túmulo e pudesse estar aí tocando terror novamente. Olha só que viagem. Pode ficar tranquilo que esse daí não perturba mais ninguém, não. Pode ter certeza disso.